Para! Antes de você pular esse vídeo, eu preciso te mostrar uma coisa. Em 1997, isso mesmo, quase 30 anos atrás, os Simpsons exibiram um episódio com uma partida de futebol entre Portugal e México dentro de um estádio muito parecido com o MetLife Stadium, em Nova Jersey. Só que o MetLife Stadium nem existia ainda com esse nome. E adivinha só onde vai ser a final da Copa do Mundo de 2026? Exatamente ali. E adivinha quem, segundo os fãs, aparece vencendo naquele episódio? Portugal. Se isso te deu um arrepio, calma, porque essa não é nem a previsão mais assustadora que essa série já fez. E no final desse vídeo, eu vou te mostrar o motivo real por trás disso, que ninguém tá te contando. Fica até o final, porque a última parte muda tudo. Se você chegou até aqui, já deve ter visto nas redes essa onda de vídeos e prints falando que os Simpsons previram a Copa de 2026. Eu vi os vídeos, vi as teorias, vi o que os torcedores portugueses estão fazendo com isso e resolvi separar o que é fato do que é lenda da internet. Hoje a gente vai destrinchar essa teoria específica da Copa de 2026, vai relembrar a previsão mais famosa de todas, a de 2014 com o Neymar, e no final eu vou te explicar com dados reais por que os Simpsons parecem prever o futuro há mais de 30 anos. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque essa investigação vai ser longa. Vamos direto ao osso. O episódio é de 1997 e mostra uma partida disputada no chamado Springfield Stadium entre as seleções de Portugal e México. Na trama, Portugal vence o confronto. Até aí, seria só mais uma piada da série sobre futebol internacional, coisa que os Simpsons sempre fizeram, inclusive de forma bem debochada, tipando estereótipos de cada país. O que reacendeu essa teoria agora, às vésperas da Copa do Mundo de 2026, foram 3 coincidências que os fãs juntaram. Primeiro, o estádio desenhado no episódio tem uma arquitetura parecida com o MetLife Stadium, em Nova Jersey, e é justamente lá que vai acontecer a grande final da Copa de 2026. Segundo, o México aparece na cena, e o México é justamente uma das 3 sedes desse Mundial, junto com Estados Unidos e Canadá. Terceiro, e o que mais alimentou a euforia, Portugal, com Cristiano Ronaldo indo para sua 6ª Copa do Mundo, é tratado como uma das seleções fortes do torneio. Então, juntando Portugal venceu no desenho com CR7 pode fazer história, a internet fez a conta. Os Simpsons anteciparam o campeão. Só que aqui vai o primeiro ponto de atenção. Não existe nenhuma confirmação, em nenhuma entrevista, em nenhum roteiro oficial, de que esse episódio tenha qualquer ligação com a Copa de 2026. O que existe é uma sequência de coincidências. Estádio parecido, país sede citado, seleção favorita, organizadas depois dos fatos, para parecer uma profecia. Mas, para entender por que essa teoria pegou tão rápido, a gente precisa voltar no tempo, porque os Simpsons já fizeram isso antes, e da forma mais impactante possível. No episódio sobre a Copa do Mundo de 2014, a série mostrou a família visitando o Brasil, e o Homer trabalhando como árbitro da grande final. Durante a partida, um jogador rival, apelidado de El Divo, numa referência direta ao estilo do Neymar, cai no gramado simulando uma falta e sai carregado numa maca, em tom de dramalhão. Poucos meses depois, na Copa de 2014 de verdade, o Neymar sofreu uma lesão seríssima na vértebra, numa entrada do zagueiro colombiano Zúñiga, nas quartas de final. Sem o Neymar em campo, a seleção brasileira entrou na semifinal contra a Alemanha. E todo mundo sabe o que aconteceu depois. 7-1. Um dos maiores traumas coletivos do futebol brasileiro. A semelhança entre a cena do desenho e o que aconteceu de verdade foi tão forte que essa se tornou, até hoje, a previsão mais citada de Os Simpsons dentro do universo do futebol. E é justamente essa lembrança que faz o público acreditar tão rápido na nova teoria de 2026. Se acertaram uma vez, por que não de novo? E aqui a coisa fica ainda mais interessante, porque a Copa não é nem de longe a única área em que a série acertou. Ao longo de mais de 700 episódios e 36 temporadas, os Simpsons acumularam uma lista de coincidências impressionantes.
Em 2000, no episódio Bart to the Future, Lisa Simpson se torna presidente dos Estados Unidos depois de herdar uma crise econômica deixada por Donald Trump. 16 anos antes de Trump realmente ser eleito presidente, em 2016. Em 1993, no episódio Margin Chains, uma doença chamada gripe de Osaka se espalha pelo mundo depois que um trabalhador japonês espirra dentro de uma caixa que é exportada para os Estados Unidos. 30 anos depois, em 2020, o mundo inteiro viveu o início de uma pandemia global que também começou na Ásia. Em 1997, no mesmo ano do episódio da Copa, Bart aparece doente e Marge segura um livro chamado Jorge Curioso e o Vírus Ebola. Anos depois, o mundo enfrentou surtos reais do vírus Ebola. Some a isso a crise financeira de 2008, o escândalo de corrupção da FIFA, a crise econômica da Grécia, que apareceu numa piada da série 3 anos antes de acontecer de verdade, e você entende por que, para uma parte do público, os Simpsons deixaram de ser só um desenho e viraram, nas redes sociais, uma espécie de oráculo pop. E é aqui que eu preciso ser honesto com você, porque prometi no início do vídeo. Pensa comigo, são mais de 700 episódios, produzidos ao longo de mais de 30 anos, por uma equipe de roteiristas que sempre fez sátira extremamente detalhada da cultura americana, da política e do esporte. Estatisticamente, com esse volume de piadas sobre tudo que é assunto possível, é praticamente inevitável que, de tempos em tempos, alguma cena bata por acaso com algo que realmente aconteceu depois. Isso tem até nome entre pesquisadores de comportamento: viés de confirmação. A gente lembra e compartilha as vezes em que os Simpsons acertaram, mas ninguém faz vídeo sobre os milhares de piadas que nunca se realizaram. Além disso, boa parte dessas comparações só nasce depois do fato acontecer. As pessoas voltam, procuram uma cena parecida e aí sim montam a narrativa da profecia. Foi exatamente assim com a lesão do Neymar em 2014, e é exatamente assim com essa nova onda sobre Portugal em 2026. Isso não tira a graça da coincidência. Pelo contrário, tem coincidência aqui que dá até arrepio. Mas antes de sair espalhando que está confirmado que Portugal é campeão, vale lembrar, não existe nenhuma prova de intenção nesse episódio de 1997. É uma teoria de internet, alimentada por torcida, meme e a vontade humana de acreditar em sinais. Só que tem um detalhe interessante. Mesmo sendo teoria, ela caiu como uma luva para o torcedor português. Cristiano Ronaldo caminha para sua 6ª e provavelmente última Copa do Mundo. Portugal chega como uma das seleções fortes do torneio. E qualquer sinal, por mais bobo que seja, já vira assunto nas redes. E convenhamos, independentemente de os Simpsons terem previsto ou não, a final da Copa de 2026 no MetLife Stadium, com Estados Unidos, Canadá e México sediando o torneio, já promete ser um dos maiores eventos esportivos da história. Se Portugal realmente chegar lá e levantar a taça, pode ter certeza, esse episódio de 1997 vai voltar a bombar como nunca. E aí, você acredita que os Simpsons realmente enxergam o futuro? Ou isso é só uma bola de coincidências muito bem contada pela internet? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e já aproveita para me contar. Você lembra de alguma outra previsão dos Simpsons que te deixou de queixo caído? Eu quero ler. Se você curtiu essa investigação, deixa o like, compartilha com aquele amigo que também acredita em teoria da conspiração de desenho animado e se inscreve no canal, porque na próxima semana eu vou trazer outra lista chocante, dessa vez sobre previsões de outras séries e filmes que acertaram fatos reais. Valeu por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.